Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do curso Rede de Discipulado, material publicado pela Z3, escrito pelo Arival Dias Casimiro e pelo Paulo Lali. Hoje é a primeira lição, eleito para ser um discípulo. Texto básico João 15, 16 e 6, de 66 até 71. Então se você quiser fazer uma pausinha aqui, abrir a sua Bíblia e ler esse trecho do texto. A few moments later. Ok, já acabou, né? Nessa introdução, duas perguntas são sugeridas pelo autor e que a gente precisa responder. O que é ser um discípulo e por que devemos ser um discípulo de Jesus? Bom, o discípulo ele é aquele que crê em Jesus. O discípulo é aquele que crê em Jesus e que quer ser igual a ele, seguindo os seus ensinamentos. A palavra discípulo vem do grego matetes, que significa, de uma forma geral, né, aluno, aprendiz ou seguidor de um professor, aquele que segue e aprende junto com o professor. No Novo Testamento, essa palavra é usada para os seguidores de João Batista, os alunos dos fariseus e também para os seguidores de Jesus, especificamente os 12 apóstolos. Depois da ascensão de Jesus, essa palavra discípulo ela foi usada para identificar todo seguidor de Jesus. Todo seguidor de Jesus era chamado de um discípulo. Mas a segunda pergunta, por que devemos fazer discípulo para Jesus? Como a gente responde a? Por quê? Porque fomos ordenados. Jesus disse: façam discípulos. Se somos discípulos, vamos cumprir as ordenanças de Jesus, inclusive a ordenança de fazer discípulos. E Jesus não apenas falou, foi o que ele fez. Nos 3 últimos anos de ministério de Jesus, ou nos 3 anos de ministério, últimos 3 anos de vida dele, ele se dedicou integralmente em formar seus discípulos, em instruir, em capacitá-los, mostrando o evangelho e vivendo esse evangelho para que eles não só ficassem sabendo na maneira de instrução, mas soubessem exatamente como fazer. Jesus não disse para eles: olha, vocês precisam perdoar. Ele perdoou o pecado. Jesus não disse para eles: olha, vocês precisam servir. Ele mesmo servia. E isso foi uma instrução pragmática, prática que Jesus realizava no meio dos seus discípulos para que eles vissem. E a gente vai ver lá no Evangelho de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos, por exemplo, ele dizendo para eles: vocês viram o que eu fiz? Façam vocês da mesma forma. Bom, e nesse estudo aqui, nessa introdução em que a gente respondeu essas duas perguntas, a gente vai agora se aprofundar na seguinte questão: como nasce um discípulo? E aí, então, nós temos 2 pontos aqui: escolhido para ser discípulo e escolhido para nunca desistir. João 15,16 vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Esse texto de João nos dará 3 lições claras. Primeira delas, Jesus é quem escolhe seus discípulos e não o contrário. Não foram vocês que escolheram a mim, disse Jesus, eu escolhi vocês. E a sua escolha é de forma incondicional, ele escolheu, não há nada que a gente faça para ele desejar que sejamos discípulos dele. Ele simplesmente escolhe, mesmo a gente não sendo perfeito, mesmo a gente sendo pecador, ele simplesmente nos escolhe. E isso é uma questão de graça, é um privilégio ser um discípulo, ser escolhido para ser discípulo de Jesus. Você que está ouvindo, estudando isso comigo, pensa nisso. O convite de você estudar a rede de discipulado não é um convite para você simplesmente parar com a sua vida tola e de repente, não, agora eu quero ser um discípulo. Não, é um acorda, você é chamado para ser um discípulo. E isso é um privilégio, é algo que você tem que querer, tem que desejar. Então, a segunda parte desse texto de João, ele nos escolheu e nos enviou para uma missão. Ele vai falar que ele nos designou para dar frutos e frutos que permaneçam. No contexto do Evangelho de João, o dar frutos não é o fruto numérico, material, mas ele está falando aqui de almas. Pessoas que virão a conhecer Jesus através do nosso trabalho efetivo, do nosso discipulado sendo bem vivido. E o único fruto que permanece são aquelas pessoas que realmente descobrem a salvação através do nosso trabalho evangelístico. Não que elas vão se tornar salvas por causa do nosso trabalho, mas elas descobrem uma decisão feita na eternidade.
Deus nos usando como instrumentos para que isso aconteça. Esse é o fruto que permanece. É o fruto de pessoas que não só vão se converter e passar a crer em Jesus, mas que também se tornarão discípulos, fazendo com que outros venham a crer e também se tornem discípulos e assim por diante. Esse fruto é o fruto que permanece. E a terceira parte desse texto é que o propósito final dessa escolha é intimidade. Jesus vai dizer que isso tudo ele está fazendo a fim de que tudo que a gente pedir para o Pai no nome dele, ele vai nos conceder. E isso é fruto de intimidade. É o privilégio de orar, é o privilégio de conversar com o Pai, é o privilégio de ter o acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Bom, a segunda parte dessa lição é que somos escolhidos para nunca desistir. No Evangelho, todo mundo que buscava e seguia Jesus era chamado de discípulo, mas nem todos eram discípulos verdadeiros. Alguns eram equivocados nas suas intenções. Estavam atrás dos milagres, das curas, do poder, mas não estavam dispostos necessariamente a ser como Jesus era. Existiam curiosos, interesseiros, incrédulos, murmuradores, os desistentes e os fiéis. São aqueles que não desistem de Jesus e permanecem até o fim. Olha só esse trechinho da Bíblia. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, de 67 a 69. O verdadeiro discípulo jamais desiste de seguir a Jesus. 3 razões para não desistir. Não desistimos porque fomos escolhidos por Deus. Cada discípulo de Jesus foi escolhido por Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6, 37. Olha que legal isso que o Arival diz. O eleito jamais terá sua escolha revogada, pois os dons e a vocação divina são irrevogáveis. Baseado lá em Romanos 11, 29. Segunda, não podemos desistir porque Jesus é a única opção que satisfaz. Pedro está perguntando: para quem iremos? Jesus chega a dizer: vocês também querem ir embora? Quando todo mundo começa a se dispersar, e Pedro vai dizer: para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor satisfaz. Só o Senhor completa aquilo que falta em nós. Mas o curioso é que Pedro não fala para onde iremos, mas para quem iremos. É uma pessoa. Estar com Jesus é estar em relacionamento, estar no discipulado é estar em relacionamento com Jesus, não é apenas estar seguindo os seus mandamentos, seguindo a sua palavra, usando a Bíblia talvez como um pretexto para conhecimento, mas é caminhar com Jesus. Para quem iremos? E não se desiste do discipulado por causa da fé. Pedro diz: tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Através da fé, conhecimento espiritual, a gente não apenas crê em quem Jesus é, mas nós o conhecemos. E o verbo conhecer aqui vem de relacionamento. Não é uma questão de você saber quem é. Você pode pensar numa pessoa que é conhecida sua, que você cumprimenta de longe, ela até faz sinal com a mão: oh, eu te conheço, a gente se conhece, mora no mesmo prédio, trabalha na mesma empresa. Não, é conhecer intimamente, é saber de fato quem é, conhecer as particularidades, conhecer os gostos pessoais, é aquele conhecer de a pessoa arquear a sobrancelha e você já entender tudo que ela está querendo dizer. É intimidade pessoal. Pedro não só cria em quem Jesus era, mas o conhecia e por isso não tinha para quem ir. Se você é discípulo de Jesus e tem essa experiência de conhecer a Cristo, não tem mais para quem nós possamos ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Bom, para a gente concluir, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que foi escolhido por Deus. Mas o discípulo é também aquele que é enviado numa missão para frutificar e ter intimidade com Ele, o privilégio da oração, da constante comunhão com o Pai. E o discípulo nunca desiste do seu chamado, porque ele abrirá a mão de um relacionamento pessoal com Deus. E ser discípulo significa deixar tudo. Deixar nossas opiniões, deixar nossos gostos e desejos pessoais, deixar o nosso comportamento, deixar a nossa relevância acerca das coisas da vida para seguir a Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo estudo.